Não basta codar. O que será então, né? O que a gente precisa? Esse vídeo aqui surgiu, gente, de uma postagem que eu vi ontem ou hoje no LinkedIn. Eu vou mostrar já já a postagem para vocês. E o que eu achei interessante é o tema que ela traz. Sobre. Você provavelmente já ouviu esse assunto, de que há 5 ou 10 anos não teremos mais programadores ou devs. Uma visão um pouco pessimista, né, com relação ao cenário atual. Tudo bem que é difícil prever o que vai acontecer em 10 anos, né? Porque 10 anos atrás a gente usava SMS. Há 15, 20 anos atrás a gente usava Messenger. Olha isso. Olha como mudou. Na época que eu era criança era disquete. Era um computador CRTzão. Então as coisas evoluem muito rápido. E aí eu peguei esse assunto. Na época, eu obviamente também pensei em algumas coisas sobre, mas o que eu achei interessante dessa postagem é porque ela reflete um pouco sobre um ponto que eu penso, sobre essa nova realidade que a gente vive, né? Então, assim, eu, Juliana Mascarenhas, acredito de uma forma que a gente não vai ser um profissional que apenas coda. Já não somos, tá? Muita gente já não é. Essa visão geral, generalista holística que o sênior tem, eu falo um pouco disso no vídeo que eu fiz, saiu semana passada, se não me engano. Enfim, saiu em algum momento aí, tá lá no canal, sobre ser júnior, pleno e sênior. O que que muda, né? Qual é a shiftada que dá na nossa cabeça, pelo menos o que aconteceu na minha experiência. E essa visão geral de você se tornar realmente um engenheiro de software é o que vai te diferenciar, é o que vai te manter a longo prazo nesse mercado. Então, quero mostrar para vocês agora essa postagem e a gente vai começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Isso aqui foi uma postagem que eu vi no LinkedIn de um profissional da área de TI e ele falou que viu essa frase de um sênior neste livro aqui, ó, Software Engineer at Google. E eu achei bastante interessante. Eu fui ver um pouquinho do que ele fala. Quando digo habilidades além da codificação, além de saber codar, não estou me referindo somente a soft skills, mas também a hard skills que transformam o código de fato em um produto. Então, quando surgiu essa coisa toda das IAs generativas e da gente na corrida falar, isso vai acabar, não vai? Será que vai substituir o dev ou não? Teve um período assim, né? Com certeza você lembra disso. E não, qual foi o seu sentimento nessa época? O meu foi um pouco de incerteza. E meio assim, não acredito que o dev vai, que não vai ter mais dev. Mas com o tempo foi passando, e aí, o que aconteceu foi que eu comecei a pensar um pouquinho sobre o assunto e a utilizá-las, né, para meu próprio benefício, para facilitar minha vida, para aumentar a produtividade. Então, eu continuo indo nos livros, indo no Google, mas sim, eu também uso o ChatGPT. Afinal de contas, nós temos que usar todos os recursos que estão em nossas mãos para que nós possamos evoluir como profissionais, certo? E aí, nesse meio tempo, conversando com os amigos, meu marido, eu falei assim, gente, a impressão que dá é que tarefas muito específicas, com um escopo muito bem definidinho e curto, exemplo, eu vou codar uma APIzinha para me comunicar com MySQL, tá? Exemplo, é uma coisa muito braçal, né? Tem, obviamente, o raciocínio, você precisa saber fazer para mandar fazer, né? Então, você precisa validar a construção ou não. Mas aí eu parei e pensei assim, a visão geral, generalista, meio de um todo, que o sênior sobre essa visão do sênior pelo produto, né, pelo sistema como um todo, de coisas que influenciam diretamente na performance do sistema e na utilização daquele sistema como produto e como impacta diretamente o usuário final. Vender, a gente consegue criar produtos e serviços, né, utilizando a programação. E aí você pensa assim que um dev que está muito focado só na parte de codar, não necessariamente ele precisa estar codando o melhor código mais otimizado do mundo. Ele precisa de algo que funcione, que atenda às necessidades do cliente e que esteja satisfatório. Ah, Juliana, você está falando para a gente codar meia boca? Não. Não estou falando para você fazer o seu trabalho mais ou menos. Fazer o seu trabalho melhor que você pode fazer. Mas às vezes a perfeição, né, ela não é boa. O bom é o inimigo do ótimo. Isso existe também. Então, assim,
Às vezes a gente, se ficar preocupado demais em fazer o melhor código, fazer aquele código e não olhar para as outras coisas que também importam, pode acabar ficando defasado. E aí, nesse sentido, o que eu achei muito interessante que esse cara falou é que conceitos, tá? Hard skills, não somente soft skills, que um dev ele vai ter que começar a passar a agir como um engenheiro realmente. O engenheiro civil não constrói um projeto, uma edificação fim a fim? Ele não está preocupado com toda a etapa do processo de criação? É mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente fala aqui, vou colocar aqui para vocês, é que o programador, né, o codificador só, ele vai deixando de existir e passando o lugar para o engenheiro de software propriamente dito. E aí tem essa frase aqui que eu vou botar aqui para vocês, é o seguinte, deixa eu pegar aqui, melhor, aqui ó, que a engenharia de software, ela não abrange apenas a construção do código, escrever o código em si, mas todas as ferramentas, processos e de uma organização utilizada para construir e manter esse código ao longo do tempo. Tá? Então, áreas da computação como infraestrutura, segurança, qualidade de código, desempenho, confiabilidade, integração entre sistemas, uma série de assuntos que estão dentro da computação, correlacionados com a construção, com todo o processo de criação em si, mas são de âmbitos diferentes. Então, isso vai de acordo com uma conversa que eu tive há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando começou essa coisa das IA generativas. Ah, mas será realmente que a IA generativa ela vai acabar com os devs? Quando eu ouvi isso, eu falei, não, peraí, acabar assim? Eu acredito que não, porque a gente resolve problemas também. Então, assim, quando a gente para e pensa como um produto, né, eu pensar fora da caixa, o processo de criação, eu comparo muito com, por exemplo, um engenheiro civil que está construindo uma edificação, né? Ele pensa no projeto fim a fim. Ele não pensa só numa parte do projeto. O pedreiro, sim, pensa só na parede que ele vai construir. Ou no cômodo, enfim, um escopo mais reduzido. Então, quando a gente fala dessa forma de um profissional mais completo, um dev mais completo, como pensar fora da caixa, ter fundamentos, conceitos de outras sub-áreas da computação, como infraestrutura, qualidade de código, segurança, o desempenho da sua aplicação e, enfim, diversos assuntos que estão correlacionados, né, na parte do desenvolvimento de um produto em si e também desse processo criativo que vai além das IAs, né? Que a IA tem um contexto, ela faz o que mandam. Ok, a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo, mas o importante disso também é a gente conseguir tirar proveito. Além de nos precavermos e melhorarmos como profissionais, porque a impressão que dá é que estar obsoleto fica mais provável, porque muita coisa a gente já consegue fazer com o IA. Exemplo que não está associado à área de TI, tá, gente? A criação de artes. Imagina, eu sou criadora de conteúdo, quero botar uma determinada arte no Instagram, eu vou lá e faço. Não preciso contratar alguém para fazer, entendeu? Então, isso ficou mais fácil. Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu acho que não é muito palpável o nosso Winter's Coming, eu não sei. Não, confesso que eu não sei. Não sei o que vai acontecer. As coisas mudam muito rápido. O que eu tenho feito, né? Já tenho feito e me esforçado para fazer cada vez mais, é me tornar um profissional mais completo. Tanto na parte de criatividade, de fundamentação dos meus conceitos, do que eu sei do conhecimento, para que eu possa desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível. Acredito que seria nesse sentido. Esse post eu achei bastante legal, porque ele vai nesse viés. Todo mundo tem opinião, todo mundo acha alguma coisa, mas eu acho esse ponto, independentemente de IA, de qualquer outra coisa que venha acontecer, acabar o dev ou não, enfim, que a gente precisa aproveitar este momento para utilizar esses recursos e ferramentas que estão em nossas mãos para melhorarmos como profissionais, aumentarmos a nossa produtividade e muitas vezes isso fica nebuloso.
fica difícil de saber porque é muito novo. Então, às vezes, a gente poderia estar utilizando melhor e mais. E para isso a gente precisa de estudo. Pessoal, pode ser até, eu não sei se eu chamaria de tema polêmico, mas é uma coisa que faz as pessoas conversarem, discutirem e colocarem seus pontos de vista. Então, põe o seu aí também. Me fala o que você acha disso tudo, porque quando a gente troca ideias, é que a gente realmente evolui, né? Então, duas cabeças mais melhor do que uma. E quando a gente troca as ideias, aí a gente consegue ter outros olhares, outras perspectivas sobre o assunto e pensar mais, que é sempre bom. Até o próximo vídeo, pessoal.